bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre sentir, o podcast que nasceu da observação e da preocupação em como lidamos com as nossas emoções, com o nosso sentir. E aí eu queria colocar aqui uma frasezinha que a gente já escutou, né? Já escutou bastante, aliás. Lugar de mulher é onde ela quiser. Mas aí também agora eu vou vir com uma pergunta. Será mesmo? Vamos pensar sobre Oi, isso. Ariane, você né? era tão provocativa. Vamos provocar. Eu sou a Ariane Breiner, psicóloga e idealizadora do podcast Sobre Sentir. Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio. Eu sou Natália Holanda, sou fisioterapeuta, sou médica e sou colaboradora desse podcast. E hoje a gente tem a imensa alegria de receber uma pessoa muito querida. Ela foi uma aluna que eu acompanhei por alguns anos, mas aquela pessoa que fica na sua vida e que nunca deixa de estar presente, certo? Lídia Ramires, a nossa convidada de hoje, ela é professora do curso de jornalismo da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, é mestra e doutora em linguística, também pela UFAL. Ela é simplesmente a primeira repórter esportiva do Rádio Alagoano. Fez estágio de pós-doutorado em Toulouse, na França. Ela fez pesquisas e mantém as pesquisas em gênero, mídia e discurso. Foi coordenadora da comunicação social da UFAL em 2016 e, não menos que isso, ela foi coordenadora da EduFAL de 2018 até 2019. Ufa! Essa convidada tem peso. Né? Tem peso e tem um peso afetivo também para você, não Com tem? certeza. Pronto. Bem-vinda, Lídia. Gente, obrigada mesmo. Fiquei emocionada. É sobre sentir, né? Sobre sentir, exatamente. É para isso que a gente chama aqui, né? Natália não disse que eu fui uma aluna que não largou dela depois, né? Porque tem isso, né? A gente gruda, né? Não soltaram. Não mesmo. Soltaram as mãos. Começar dizendo, inclusive, que a Nath já tem, né? Tem esse laço afetivo, né? Aí você também. Vamos dizer também, então, tem um laço ali afetivo, porque aí vocês têm toda essa história, então, de aluna, né? E tudo mais, já tem uma estrada. E além de a gente tem, então, agora eu tenho mais uma amiga em comum, né? Que eu não sabia até então que era amiga da Nath. Mais uma amiga em comum, né? Que é a Marcela. Marcelinha. É, a Marcelinha. E aí a gente já tinha se encontrado em algumas festinhas. E hoje a proposta vai ser outra. Vai ser um outro tipo de festa. Exatamente. Um outro tipo de festa, né? Mas de antemão falar assim da alegria que é pra gente de ter você aqui. E como foi interessante quando o seu nome surgiu, porque eu tinha lido no portal Eufêmia, sim, né? Tinha lido o artigo. Menina, aquilo bombou, viu? Foi. Que maravilha. Então vamos fazer bombar mais. A gente vai colocar o link também, tá? Para todo mundo. E aí, quando eu vi a sua fotinha. Quando eu vi a sua fotinha, eu disse, eu conheço. Foi muito interessante, né? Porque ela tinha visto. Sim. E eu vi a mesma foto. E mandei para ela, Ariane, eu queria convidar essa pessoa. Ela, meu Deus, eu tinha acabado de ver isso e tal. E acho que é muito interessante. E aí, como chamou a atenção? Porque ali na chamada, no enunciado, já tinha, fui demitida por ser mulher. E aí eu já corri para ler, né, aquilo ali, a Nath também, porque é um assunto que nos toca, que nos interessa, né? Temos nosso lugar de fala, né, de verdade. Sim. E aí a gente foi ler. Muitas de nós, né? Sim. E aí a gente correu para ler. E aí até mesmo já começando a perguntar, né, sobre, você falou aí desse momento, desse artigo e que bombou e tudo mais. Como é que foi, então, esse bombar desse artigo? É tão interessante, porque, assim, eu estou vivendo um momento... esse ano eu completo 25 anos de docência. E eu comecei professora porque eu fui demitida. Né? Então, vagou. Né? Teve espaço na agenda. Eu fui demitida da rádio e abriu vaga para professora substituta de rádio na UFAL.
E um amigo muito querido, o colega Alberto Oliveira, que era da Rádio Gazeta, está no CBN, fazia jornalismo, disse: Lidinha, vai ter seleção para a professora da UFAL. Eu disse: menina, vou dar aula da UFAL, tu tá doido, né? Eu disse: mas é rádio? Eu disse: sim, que fosse, né? Só se fosse a aula de Lídia Ramírez, que é o que eu sei, né? Aí ele disse: faz. E aí outros 2 grandes amigos, Valdemir Rodrigues, né, que já é falecido, e o Edmilson Santana Plantão, né, da Gazeta, eu acho que também muito preocupados, porque eu tinha sido demitida, né, começaram, você faz, e a máxima, né, que é, bom, eu não sei, mas se eu estudar, eu aprendo, né. E aí eu fui estudar e disse: tá certo, bom, a vergonha passa, né, então eu vou, faço a prova, o máximo que vai acontecer é eu ser reprovada, só que aí eu passei, né. Passei, e aí é um contrato de 2 anos, de até 2 anos, né. Naquela época, né, 2000, o contrato era renovado a cada ano. Hoje em dia é diferente, um pouco diferente, mas era renovado a cada ano. Então, eu tinha um ano inteiro para dar aula. E aí eu disse: eu vou ter que estudar, né? Fazer seu nome, né? Faz seu nome, né? Vai seu lá. Nome, e tem feito bastante. E aí eu estava com 23 anos quando eu passei. Eu tinha saído há pouquíssimo tempo. Era uma bebê, era maravilhoso. Era uma época linda que me chamavam para participar dos trotes, porque me botavam na sala de aula e ninguém acreditava que eu era professora. Hoje em dia, já me param no corredor: professora, a senhora, né? Mas, bom, e aí 25 anos disso. Então, 25 anos que eu saí da reportagem, 25 anos que eu comecei como professora. Esses benditos desses 25 anos, eu saí eu fui demitida porque eu me rebelei, disse: eu não quero mais certas coisas. A partir de uma interdição que eu sofri, que foi ser chamada para cobrir a Copa do Mundo da França. E aí, quando eu me esquematizei toda, o chefe disse: não, você não vai, porque a gente vai ter que dividir apartamento com não sei quantos homens, e aí não dá certo. E eu perguntei: mas são todos estupradores, né? Assim. Aí ele disse: não, estou falando risco, sério, né? estou falando sério, risco, menina. Eu disse: não, por quê? Qual é o problema, né? Fica cada um no seu lugar. Sim. Vai dar tudo certo. Não, mas as esposas não vão gostar. Não vão gostar de quê, meu irmão? Né? Trabalho, então, assim, eram sempre desculpas, e você vê como empurra para a mulher, né? Sim. Já empurra para a mulher. A esposa muitas vezes não está nem sabendo, né? Não gosta de um monte de problema, coisa. Enfim, e aí eu me rebelei e, assim, não saí em 98, mas saí em 2000, né? Pois bem, então, mas era a Copa da França, sim, né? E aí eu volto para a França para fazer o pós-doutorado, estudando, né, essas mulheres que se rebelam, né? O mundo capota, porque, assim, não Natália conhece, você já ouviu falar, né? Eu sou rebelde, né? Mas, assim, sou rebelde, sou respondona, né? Não sou das que silenciam, mas eu passei muito tempo calada sobre isso, né? Porque é uma ferida, né? Sim. Então, você precisa de tempo para digerir tudo isso. Porque até quando você fala, assim, o tempo de elaborar tudo isso, porque, lógico, sai com essa ferida, sai com um misto de emoções ali, porque tem a frustração, tem a raiva, né? Tem a culpa. A culpa, né? Forte, essa né? culpa feminina, né? Sim. Que a gente vem carregando. Então, assim, elaborar tudo isso, né, no seu tempo para você conseguir verbalizar. E que é necessário falar, porque, assim, nem sempre eu tenho espaço para dizer isso, né? Que é a culpa de toda vítima de violência, né? Sim. Que você se culpa, né? Da roupa que eu usei, do caminho que eu tomei. O que foi que eu fiz do de sinal errado? que eu não vi, entendeu? Isso. Eu chorava horrores, entendeu? Porque era uma paixão. Eu decidi pelo jornalismo esportivo, antes de decidir pelo jornalismo, com 8 anos de idade, né? Então, assim, tire isso de mim. Eu rezava para assim, eu não quero mais isso, porque isso só me faz sofrer, né?
Então, durante muito tempo, eu não quero falar sobre isso, entendeu? Então, se chegava para mim, eu tinha intimidade para dizer, eu não vou conversar sobre isso. Né? E aí eu volto para a França para estudar isso daí. E o convite para falar para o Eufêmia, eu estava na França. Né, a trabalho, né? E chegou, eu disse, o que é isso, né? Que perseguição. Eu rodo, eu rodo e termina aqui. Eu estou aqui pensando o tempo inteiro, assim, aquela coisa de que o mundo não dá voltas, ele capota, né? Como que as coisas foram interligando ali, você chegou nesse lugar e vem esse convite, então ao final parece que tudo vai se encaixando. E aí vai, né? E assim, é meio que uma teimosia, né? É que eu digo assim, tá vendo? Diz que eu não vinha, eu venho e venho e volto e vou falar em todas as vezes que forem necessárias, né? Só que a gente não escolhe manchete, né? Sim. Né? A gente não escolhe título. E essa não é a primeira vez que eu, quando pego, eita! Né? Porque se eu fosse escolher, eu iria suavizar, né? Mas a verdade é essa, eu fui demitida porque eu sou mulher, né? E eu lembro que eu disse, olha, você está me dando 7 razões diferentes, mas a verdade é que você vai me demitir porque eu sou mulher, e de todas as que você está me dizendo, a única que eu não mudaria, mesmo que eu pudesse, é essa. Seria isso. Eu não quero mudar, eu não vou mudar, né? E é sobre isso. Mas né? Você falando, eu pensando que você falou do jornalismo esportivo. Não sei se quando você fala esportivo é ligado a um esporte ou... É muito mais futebol. Muito mais mas futebol. Eu cobria o chamado esporte amador. Tá. De uma que é tudo geral. menos Sim, futebol. Tudo menos futebol. Mas é uma coisa que você gosta, futebol. Ah, gosto muito, até hoje. Porque a gente eu fiquei pensando nisso. Eu dou aula de jornalismo esportivo, inclusive. Ah, é? Pronto, um campo, uma área, bem, predominantemente masculina, né? Ah, mulher não entende de futebol, mulher você não entende. Então, assim, a gente vê também o preconceito, a gente vê como é voltado para as mulheres jogadoras, para as árbitras, né? Sim. Então, você também adentra num campo, já adentra numa área que, peraí, você aqui não é bem-vinda. Não é a maioria. Não. Não é bem-vinda. Então, assim, é um histórico de vários enfrentamentos que você vai fazendo. E assim, aí mistura muita coisa, né? E assim, hoje... As impressões que eu tinha, hoje elas são consolidadas por anos de pesquisa, né? Então, aí é bem interessante, porque antes eu dizia o que eu achava, né? Hoje em dia, eu falo o que muita gente fala, né? Inclusive homens, né? Que aí, quando as pessoas estão implicando muito, eu digo, mas é um homem que fala sobre isso. Você não é uma mulher apenas, né? E o que é que acontece? A gente, e isso é da sociologia do trabalho, né? A gente vê no espaço do jornalismo esportivo um funcionamento de uma tríade muito forte que é da mulher no trabalho. A primeira delas é o acesso, né? Como é que você chega àquele espaço. Né? Então, aquele espaço ele é interditado, né, para você. Então, tem uma parede ali que impede que você adentre. Avance, né? Aí vai lá, você consegue entrar. Né? Então... superou essa parte do acesso, a outra daí, que vai ser o grande drama, é a permanência, que foi o meu caso. Né? Você até entra, mas você não continua. Né? Você passa um tempo ali e sai. Né? E o terceiro, que é amplamente estudado, que é o tal do telhado de vidro, o teto de vidro, né? Que é a ascensão. Né? Você entra, você permanece, mas você não chefia. Né? Eu coordenei, por exemplo, né? A primeira repórter de rádio, a primeira coordenadora de equipe, a única até hoje. Né? A única coordenadora, mas que era uma secretária, basicamente, entendeu? Não era uma coordenadora. Né? O chefe realmente é o homem, né? Quem manda efetivamente é o homem. E aí, quando você tem, aí você diz assim, mas vocês ainda querem mandar, né? Além de tudo, ainda querem mandar, mas precisa, porque se você não tem nesses postos, né, mulheres, né, toda a conjuntura ela é pensada, feita e funciona a partir da estrutura masculina. Preponderantemente. Né? Aí você vai dizer, mas que besteira o tal do mimimi, né? Então, aí eu vou dar um exemplo absolutamente concreto, real. Eu fazia cistite por repetição.
Né? O que é isso? Infecção urinária. Por quê? Porque eu não bebia água. Tá? Mas por que você não bebia água, Lídia? Tem que beber água, tem que se hidratar. Beba água, né? Eu não bebia água porque... A Nath dá sempre essa dica, Exatamente. Mas por que eu não bebia água? Porque você bebe água, você faz xixi, obviamente, tá? Eu entrava no Rei Pelé em torno de meio-dia para fazer uma transmissão aos domingos, para fazer uma transmissão que ia terminar 8h30, 9 horas da noite, tá certo? Acontece que eu só ia ter acesso aos banheiros dos gandulas ou dos árbitros e árbitras. Eu passei um período muito bom que tinham mulheres na arbitragem, né? Até começar o jogo. Então, perto de começar o jogo, eu ainda tinha acesso a banheiro. Depois disso, ou, na verdade, não era nem de começar o jogo, começar a transmissão. Então, perto de 2 horas da tarde. De 2 horas da tarde até 8, 8h30, eu não ia poder fazer xixi. Então, se eu tomasse água, eu ia ter vontade, necessidade. O que é que eu fazia? Eu não tomava água. Sol de Maceió, Rei Pelé, calor terrível, suava, mas praticamente não tomava água. Então, o que é que eu fazia? Cistite. Tá? Eu estou falando do final da década de 1990. Sim. Ok? Passou por reformas no plural. Nós estamos em 2025. Não existem banheiros para mulheres na pista atlética ou na área de vestiários do Rei Pelé até hoje. Nós estamos falando de 3 décadas praticamente. Exatamente. Então, quando a gente fala de espaço, né, a gente não está falando de espaço de estrutura, o tal do mimimi. Não, a gente está falando de realidade, de dados reais, concretos, coisas básicas, tangíveis, né? Você está entendendo? Então, esse falar acesso, permanência, ascensão, parece muito fora do dia a dia, e quando, na verdade, são questões concretas, né? Questões reais. Então, quando você fala assim, não é um lugar de mulher, né? Fica parecendo que é da boca para fora, né? Não, né? Quando você diz assim, não é pensado para a mulher, não é um lugar acolhedor para a mulher, porque se sintam convidadas, né? Porque não é um lugar preparado para a mulher, né? Aí você vai para a reportagem, é desse jeito, aí você vai para o espaço de torcida, né? A torcida deve ser. Nossa! Né? Tem um episódio muito bom, aí me chama para uns lugares que eu acho maravilhoso, né? Que aí eu disse, meu Deus do céu, aí eu tento ser uma pessoa boa, mas assim, eu termino constrangendo. Aí eu fui, estava lá, ele não está mais nem no Brasil. O assessor, muito querido, né? Assessor do CSA. Não vou mencionar o nome, para não constranger outra vez. Aí ele vai e começa a falar das animadoras de torcida, né? Que vem do futebol feminino nos Estados Unidos, cheerleaders, não sei o quê, e que elas têm o maior orgulho de fazer aquilo dali. Só quem já esteve no estádio, né, e escutou o que elas escutam quando entram, sabe que é tudo menos lisonjeiro o que elas ouvem, né? Aí eu disse, mas fulano, já ia dizer o nome do rapaz, mas fulano, elas não são elogiadas, né? Elas são xingadas. Mas, professora, eu juro que elas têm orgulho do que fazem. Eu disse, não, eu juro que eu acredito. E eu acredito, gostam de fazer aquilo, né? Mas, sinceramente, você acha, né, que um jogador, né, um membro da comissão técnica, botaria a filha no lugar daquilo? Botaria a irmã ali? Aí ele parou, ele disse, eu vou contar o que aconteceu. A gente queria fazer no marketing uma campanha, né, de Dia das Mães, para no Domingo das Mães os jogadores entrarem com suas esposas ou mães. E os jogadores se reuniram e pediram para não entrarem, porque não queriam ouvir o que os torcedores dizem com as mulheres que entram. É muito complicado. E você foi falando, eu já fui assistir alguns jogos aqui em Maceió.
E hoje é uma coisa que eu não tenho mais, assim, não me atrai. É uma coisa que realmente não me atrai. Tem a coisa da violência nos estados e tal. Por mais que meu esposo gosta muito, ele diz, não, mas esse vai ser um jogo tranquilo. Mas não quero. Torcida única. Torcida única. Vai ter um agora já, esses dias. Eu ainda pensei assim, se caso meu pai viesse, eu disse, se o senhor vir para o jogo, eu vou, né? Mas eu tava assim, ai, não venha não, eu não quero ir não. Não venha não. Não venha não. Mas interessante, porque assim, das vezes que eu fui aos jogos, eu reparava isso, né? Lógico, né? Muito mais homens. E como que fica ali com relação às emoções, porque é uma coisa que extrapola, e acho que isso é muito difundido como algo natural. Porque lá é um local para extrapolar, né? Para torcer, então tudo é bem-vindo, né? Tudo é permitido. Eu faço, tudo é permitido. Eu fico, peraí, minha gente, até que ponto? Porque tem as mulheres, tem as crianças. Eu não tô dizendo, você não pode falar palavrão porque tem uma mulher do lado. Eu não tô vindo com essa regrinha, não. Mas eu tô falando de uma questão de como eu presenciei uma vez quando tinha uma árbitra, né? O tipo de esculhambação que já vem quando é um homem e imagine, né, quando vem com uma mulher. Esse das torcedoras, não, como é que chama? As meninas. Animadoras de torcida. Animadoras. É cheerleaders, né? Mas animadoras de torcida. Mas as animadoras. E também o que era dirigir. E eu ficava olhando para aquelas meninas e eu ficava, meu Deus. Com essa impressão mesmo, elas sabiam, estavam todas ensaiadinhas, é muito bonitinho aquilo ali, né? Acho lindo. Isso, é um número, né? Mas o que é falado, o que é colocado, como elas eram vistas, eram uns objetos ali que estavam ali para atrair os olhares, né? Me lembrou também agora quando tem... Eu sou péssima, não sou muito boa com esporte, não. Aquelas lutas lá que sempre vem a mulher... que você tem a mulher que leva a aí vem uma mulher com pouca roupa. Então, aquela objetificação, aquela colocação, como é colocada aquela mulher, né? Ela vem lá passando com a plaquinha e tal. E os caras, né? Como não, e que caras, né? Porque assim, entendo o que eu vou dizer. Primeiro, eu acho incrível, assim, você achar que não existem homens gays naquele espaço. Sim, né? Sim. Que homem gay não torce e que homem gay não joga, que homem gay não dirige, que homem gay não trabalha, né? Nesses ambientes, né? Como assim? Já começa por aí, né? Então, aí já bota a mulher como objeto, né? E não tem nenhum homem objeto para distrair o público, né? O público que está ali, que também merece uma distração, por que não? Certeza. Né? Aí os homens têm que ficar só não tô vendo, né? Tentar olhar atravessado, né, para as coxas e outras partes, né, que estejam por ali. Começa nessa parte, né? Sim. A outra questão é que eu tenho duas sobrinhas que amam futebol, né? A minha família é uma família de mulheres que gostam do futebol, né? E, assim, a gente cresceu indo a estádio, né? Assim, meu irmão gosta pouquíssimo de futebol, né? Eu e minha irmã gostamos muito mais do que ele. A gente não tem, hoje em dia, tempo para acompanhar, né? Sim. Mas, assim, as minhas sobrinhas gostam muito e vão a estádio com amigos, com tios, com o pai, enfim. E xingam pavorosamente. Pavorosamente. Né? E eu polemizo, né? Porque os xingamentos, eles são quase que na totalidade xingamentos que depreciam a mulher. Mesmo que você esteja xingando o homem. Sim. Tá certo? Então, é o homem traído, né? É o homem filho de uma profissional do sexo. É o homem, eu estou fazendo bem didaticamente, fazer né? muito bem didaticamente. Poderia falar tranquilamente, mas eu sei também, às vezes tem alguns adolescentes que escutam o meu podcast, então também vamos, né, pensar nisso. Não, e tia Lídia é professora, né? Vamos manter o nível. É porque a tia Lídia é acostumada com crianças acima dos 18 mais, mas assim. E aí, eu sempre digo, por que não xinga o autor da desgraça, né? Tem que xingar a mulher, né? Sempre a mulher tá no foco. E aí eu tenho uma lista que eu não vou dar aqui, né? Mas eu tenho uma lista de xingamentos para ele, né? Sim. E que não dão conta necessariamente da sexualidade dele, porque a sexualidade dele não é um xingamento, né? Não é um xingamento. O que ele
faz ou deixa de fazer, é problema Até, dele. inclusive, quando tiveram alguns jogadores de futebol, especificamente, que falaram abertamente que são homossexuais. Pouquíssimos, né? Pouquíssimos, porque tem vários, mas O eles mundo cai, precisam né? ficar caladinhos, né? Então, aqueles que falaram que eles sofreram Sim. e que vem também, né, esse xingamento, vamos colocar o xingamento entre Sim. aspas, né? E que eu sempre ficava, peraí, mas eles não estão xingando ele. Lógico que ele vai receber como xingamento, Certo. porque é a forma que é A colocada, imposta, né? Exato. Mas não a palavra em si, né? E aí você fica, né? E essa a sobrinha mais velha, que vai fazer 25 anos, viu, este ano, Letícia, vai a estádio desde muito pequena. Sim. Eu brincava que ao invés de ir para o circo, ela ia para o estádio. E ia comigo. Né? E eu ia para as cadeiras numeradas, porque a possibilidade de confusão é menor, mas os xingamentos são terríveis. Tanto quanto, e só que assim, de desembargador, de médico, de engenheiro, de assim, você vai para o médico na segunda-feira, no domingo, ele levantou e disse coisas que você. Oi? Super emocionado. E aí teve uma promoção dessas no intervalo, eu não esqueço nunca, um CSA e ASA, final do campeonato alagoano, e o pai torcedor do CSA, ela toda uniformizada, comia do começo ao fim, pipoca, churrasquinho, muito pequena, acho que ela tinha uns 6 anos. E aí entram 2 motos, daquelas esportivas que o cara vai meio deitado, com cada moto com uma moça na garupa, com aqueles shorts minúsculos, assim, enfiadinho, assim. E aí começou isso, aquilo, outro, só não sei o quê. Só que perto da gente, acho que pela presença dela, mais do que qualquer coisa, os homens ficaram calados, né? Acho que constrangidos. Só que aí eu fingi normalidade, né? E ela, cheia de pipoca-bocos na boca, olha pra mim e faz... Tava chuviscando, disse, Tetê, por que elas estão na chuva? Olha a observação. Com essa roupa, vai ficar com frio. Oh, meu Deus, que inocência. A inocência, né? E você diz o quê a uma criança, né? Eu disse a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu disse, Letícia, isso é o que acontece quando a mulher não estuda. Ai! Ela está trabalhando. Aí ela disse, que trabalho é esse? Aí eu disse, é o trabalho que ofereceram a ela e ela tem que comprar as coisinhas para ela. E disseram a ela, olha, hoje vai ter uma campanha publicitária. Hoje vai ter uma promoção lá no Repelé e você vai ganhar um dinheiro para usar o uniforme da loja da moto. Sim. E aí deram essa roupa para ela, porque achavam que ia fazer sol, mas choveu. E aí ela vai ganhar o dinheiro dela e vai amanhã no supermercado comprar as coisas que ela está precisando. Aí elas, ainda bem que eu gosto de estudar. Não é fácil, hein? E o rapaz que estava ao meu lado disse, senhora, eu jamais ia explicar desse jeito. Aí eu disse, moço, eu não sabia o que dizer. Essa que é a verdade. Mas você percebe, né? A sensibilidade que você teve diante da sensibilidade dela, porque a observação que ela fez com uma criança aí de mais ou menos 6 anos, a observação que ela faz, né? Bichinha, ela tá com a roupa curta e ela vai ficar gripada porque ela tá na chuva. Ela tá na chuva. Então, uma sensibilidade que eu fiquei aqui reparando, uma menina, e uma sensibilidade que muitas vezes nós, mulheres, perdemos com outras mulheres. Exatamente. Né? Eu disse, tem muito mais sororidade do que eu, na verdade. E o olhar dela me fez olhar para aquela mulher de forma diferente. O que é que essa mulher está fazendo aí? Até para trazer essa resposta para ela. Você fez, foi a mesma linha de sensibilidade, de sororidade que você teve na sua resposta. E aí, olha o espaço e o lugar que a mulher tem naquele espaço. Naquele ambiente, que não tem nenhum outro que não seja corpo, que não seja distração. Ou as mulheres de família que vão com seu esposo, seu noivo, com seus filhinhos e aquela coisa assim, mas você vai só, né? E é incrível porque, assim, o termo torcedor, né? E aí dizem assim, torcida não é lugar de mulher, né? O termo torcedor é um termo que só existe no Brasil.
né? Se você for, e aí toma pesquisa, né? Se você for resgatar, e aí você vai em inglês, né? Você vai em espanhol, você vai em francês, você vai, principalmente no futebol, para os mais tradicionais, né? Vai ser sempre apoiador, né? É nesse sentido, então, lá fora. Suporte, apoiador. isso. É no sentido de apoiar, Sim. né? E aí de onde vem torcedor, né? Torcedor vem de torcedora, que eram as mulheres que no Brasil, notadamente Rio e São Paulo, né, iam para o estádio e ficavam tão nervosas com a partida que pegavam seus lencinhos e começavam a torcer o lenço. Que coisa interessante. Então ficavam tão nervosas que torciam, né? Então o ato de torcer é um ato feminino. E elas não podem. Eu me ter. arrepio. Simbólico, que simbólico. Então, isso. a torcida, pelo menos no Brasil, é um espaço de mulher. De mulher. Certo? Totalmente. Para tudo, vamos mudar tudo. Pera. E aí é quando você vê a história da apropriação cultural, né? Como é que não só inventam os espaços, como recriam, né? E ainda Os espaços impedem, né? e as histórias, né? Porque isso é muito no começo do século passado, né? Quando as mulheres iam acompanhar, né? Isso daí, olha, mulheres com lenços. Pois é. Tinham tempo livre e tinham lenço para torcer. Então, não eram mulheres da classe trabalhadora. Está bem posto isso daí, né? Então, não é o futebol ainda com presença de homens negros, não é esse futebol, é um futebol elitizado. Elitizado, total. Tá? Mas é um futebol elitizado com a presença da mulher. Das mulheres. Né? Então, hoje estão se matando, né? Não de hoje, mas estão se matando em espaços em que a mulher não pode entrar. Que já era conquistado e realmente foi retirado. Então, ninguém nem fala sobre isso, né? Aí diz assim, futebol não é coisa para mulher. Tá vendo? Mulher nem sabe jogar futebol, né? Ela nem sabe o que é um escanteio. Não tudo bem, eu não sei o que é, mas eu queria ir lá ver tranquilamente. Olha, mas esse é o clássico. O clássico, quando dizem assim, você gosta de futebol? Você sabe o que é o impedimento? Não, eu odeio isso também. Meu pai eterno. Claro que eu sei o que é o impedimento, né? Mais uma da França que é maravilhosa essa história. Eu fui para um jogo de rugby. Né? O Toulouse é sul da França, né? Toulouse gosta, quer dizer, a França é muito do futebol, mas Toulouse, o esporte é o rugby. Né? O rugby é o futebol americano sem capacete. Eles são ainda mais loucos do que eu fico horrorizada quando eu vejo esse esporte, que eu fico, meu Deus do céu. Que vem, assim, as regras são de guerra. Né? Basicamente, o campo é isso aqui, essa mesa, e a lógica é você atravessar o campo de batalha e colocar a bola lá do outro lado. Cantinho lá. E aí, o que é que você faz? Você derruba os soldados, quer dizer, os jogadores. Né? Você vai derrubando. Você abate. Só não precisa matar, louco. Tá certo? E são gigantescos e tudo mais. Aí eu fui, em 2015, né? Eu fui a um jogo de rugby com uma família, né? Na verdade, éramos amigos, enfim. E aí eles conversando, se distraíram da partida e a partida parou. Né? No que parou, eles começaram a dizer, mas parou por quê? Porque parou, né? Não estavam com rádio, né? Não sabiam. Aí eu disse, foi falta. Eita, como assim? Eu não entendi. Aí viraram para mim com a cara, porque assim, não era... E aí, nesse caso, não era, eu acho que não era nem só o fato de ser mulher. Mas assim, como assim, brasileira? Tá entendendo a regra aqui desse jogo? Olharam para mim, eu disse, é porque aquele número tal, né, prendeu a bola, e aí foi falta e agora vai cobrar a falta. Aí olharam assim, sem entender, né? E aí a tal história, assim, você entende de rugby como, né? Lembra lá, eu cobria esporte amador e em algum momento, não sei como, teve campeonato de rugby aqui em Alagoas. E
vamos estudar rugby para poder cobrir o sim, campeonato. sim. Você sabe? Não, mas eu sei estudar. Eu sei Se eu estudar, eu aprendo. Lembra? Aham, Então, assim, sim. vamos estudar rugby. Lá vou eu e Alberto Oliveira estudar rugby Sim. para ir poder para o fazer a campeonato, para transmissão. saber o que era. Aí você está numa transmissão, que a gente não transmitia o jogo, mas transmitia do jogo, né? Você está lá no meio da transmissão, acontece alguma coisa, você tem que saber o que foi, né? E aí, era a bendita... Então, assim, é uma incapacidade de compreender que você é capaz de aprender. E de entender, pelo menos, se você não tivesse estudado antes, você podia Claro estar que eu não vou... assistindo. Claro que eu não vou aprender. saber tudo, né? Sim. Mas eu sou capaz Sim. de saber. Hoje em dia, mas não. Mas eu sentei muito em mesa, especificamente de um bar. Tinha mesinha já lá. Mesinha, duas Cativa. cadeiras, mesa Sim. cativa, virada para a televisão. Uhum. Pronto, eu só queria, né, a minha casquinha de siri, a minha cerveja sim. e a televisão. Aham. Pronto, acabou. Sim. Muitas vezes, muitas vezes. E- Eu fui questionada por alguém na mesa ao lado se eu estava realmente assistindo. Gente, Sim. é tirar Eu fico- totalmente a credibilidade. Eu fico pensando Não, assim, é subestimar, possibilidade, né? assim, de uma forma. os garçons morriam de rir, porque Sim. conheciam, né? Sim, Já, aí sabe. diziam, de novo, né? E eu acho interessante que, assim, eu tomo um susto, assim, isso me chama Ainda a atenção. lhe impacta, né? Mas no fundo eu fico assim, mas é isso. É como se assim, a gente já sabe, não é uma novidade, a gente tem um impacto. Porque é uma coisa chocante de qualquer forma. Nelson Como é que Rodrigues já saiba, deu né? conta Sim. disso, né? O Nelson Rodrigues Sim. dizia que a ignorância é atrevida. né? Pronto. Isso, exatamente. Essa sua busca assim do esporte em si, essa paixão pelo esporte, foi de alguém da família? Que Como nada é? mesmo. Até porque eu não sou nada esportista, né? Eu sou. Não, mas você gosta Você de curte acompanhar. acompanhar, você Eu, entende. bom, eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que queria muito ter sido jogador de futebol. Eu acho que era a pessoa mais esportista que eu tinha perto de mim. E que acompanhou todos os jogos que eu transmiti enquanto estava vivo. Ele era Que lindo. policial civil, faleceu assim, terrivelmente, né? Foi assassinado. E que os meninos, era radiodifusora na época, que eu comecei na radiodifusora, eles chamavam o tio da Miss. Né? Da Miss? Miss Alagoas, Sim, Miss, porque sim. tem a mãe da Miss, a figura da mãe da Miss que acompanha tudo, Isso, né? ele era o E tio. ele era o tio da Miss. Aí era assim, o tio da Miss chegou, Ah, né? Porque ele não interferia perdia em nada. nada, mas assim, podia ser no Rei Pelé, podia ser no Cleto Marques Luz, Sim. assim, jogo infantil. aham. Se Era eu seu estivesse fã. na transmissão, ele estava. Ele simplesmente chegava, ia para a arquibancada, sentava lá. Antes de ir para a arquibancada, ele passava por perto, né? Avisava o pai de Cádia Uhum. e da Tati, né? Ele passava perto, avisava que estava, se desse para falar comigo, falava, se não falava com alguém, aí alguém avisava, mostrava onde estava, Ele ele chegou. acenava, tipo assim, eu estou aqui, Sim, sim. né? Sentava, Passava assistia ao a jogo. segurança esse tio, esse Ah, esse aceno, muito, era irmão né? de minha Com mãe, certeza, era né? assim, Uma figura né? linda. Desde o primeiro jogo que eu fui só para ver e avisei a ele que eu ia, ele disse, tá certo, eu vou, né? E aí foi, né? E aí tinha, que aí você falou agora, eu acho que era assim, a figura. A minha mãe ficou apavoradíssima, né? Quando eu comecei, minha mãe já tinha falecido. Ela ficou apavoradíssima porque era mãe médica, pai médico, né? Ela, meu Deus do céu, ninguém trabalha É da com área de jornalismo, pelo e essa amor, menina vai inventa fazer. isso. E jornalismo esportivo, Sim. e ficou enlouquecida, né? Me botou para conversar com o Denis Agra, um grande jornalista, uma grande referência, que começou medicina na turma deles, largou medicina para fazer jornalismo, nem existia faculdade de jornalismo. E aí eu lembro que eu fui no Última Palavra com ela, que era um semanário dele, né? E eles, mas Marley, tu trouxe essa menina para falar disso comigo. Claro que eu vou dizer a ela que faça, né? Sim. Mas ela disse, não, mas eu não quero que ela desista, eu quero que ela Que saiba ela o que é, entenda o que né? ela vai Sim. enfrentar, né? E o meu pai me levou na TV Gazeta para conversar com o Márcio Canuto. Eu achei maravilhoso, tudo lindo, né? Era o seu sonho, aquele ambiente. Só que assim, É. nunca televisão, pelo amor de Deus, né? Porque eu Sempre sou rádio. tímida, viu? Porque eu sou tímida. Não, eu faço isso aqui. Você falando, eu lembro que lá no É. artigo tem lá o
trechinho, né, da sua fala, dizendo que é tímida. Eu E que aceitei você gosta muito do rádio. Eu aceitei rádio porque o rádio que eu comecei não é o de hoje, né? Então era só uma voz. Então eu podia fazer assim, debaixo de um caco de coco, né? Que você estava protegida. Embora eu lembrei muito da minha mãe, porque ela dizia: como é que você vai fazer jornalismo? Você se esconde atrás de mim. Lembra? 8 anos, né? Você se esconde atrás de mim quando o povo vem falar com você, né? Aí me botou para fazer teatro infantil. Pra eu desarmar. essa Então, presença. na verdade, eu tenho uma personagem, né? Hoje, por exemplo, a personagem veio, né? A gente precisa dessas personas, né? Tem que ter, É. né? Chega simplesmente Para dar sem, aula, né? ela é Sim, outra. ela aparece. Mas tem, né? Tem. E eu lembro exatamente quando foi que ela entrou, porque era para fazer um bicho na aula e eu fiz um pavão. Sim. Eu subi num salto alto imaginário, abri as asas e fui um pavão. Bem Que simbólico, né? Um interessante. pavão, Muito né? simbólico, né? Bem Então um eu fui pavão exatamente muito exibido, que quer mostrar. tudo que eu não era, Aham. eu fui naquele bendito daquele encontrou na pavão. caracterização. É muito psicanalítico. E aí, pronto. E aí, muitos anos de psicanálise e a certeza do seguinte: se eu não fizer, né, não vai sair. Então, eu tenho que vencer isso daí para conseguir fazer, né? Então, tem muito disso, né? A minha mãe dizia muito assim: você tá com medo, você vai comer de tudo, né? Eu digo sempre assim: eu tô com vergonha, né? Eu vou com vergonha. Então, assim, a voz muda, eu tenho um frio na barriga. Eu tive uma professora maravilhosa de dicção, Beatriz Bargan, era uma gaúcha, faleceu já. Que uma vez eu disse para ela: Bia, quando toca a musiquinha da abertura da jornada, me dá um frio na barriga. E não passa. Aí ela disse: no dia que passar, mude o que você está fazendo, porque isso é o respeito que você tem pelo que você faz. E eu sinto esse frio na barriga até hoje, para fazer isso, para a primeira aula, para tudo. Eu acredito muito nisso também. Acho que não é balela, porque a gente escuta, pelo menos, eu gosto muito de entrevista de artistas e tal, e os atores, né, como eles estão montando ali os personagens, e quando eles falam disso, eu sempre pensei assim, eu acho que isso é na vida da gente. Em tudo. Isso, a gente tem esse friozinho na barriga. As coisas vão fluir. Essa expectativa, esse friozinho, né? Hoje, quando eu vinha pra cá, eu tinha um friozinho que era diferente. E eu fiz, nossa, a gente vai conversar com a Lídia. Tinha um negocinho, uma coisa, sabe? Uma E aí, câmeras, e aquela coisinha. E aí, eu me lembrei bastante disso, né? Dessa coisa da timidez. Mas aí eu disse, não, isso já faz tempo. E ela, professora, ela e tal... Que até você falou aí também no começo, antes da gente começar aqui a gravação, você falou, é um videocast, né? Sim. E eu acho tão interessante isso, porque quando eu e a Nath começamos no podcast, videocast, eu não era por questão de timidez, mas eu tinha muito essa coisa de querer um podcast, porque eu gosto muito dessa coisa de escutar a voz. Sim. De não saber quem está do outro lado. Pode estar atrás de um coquinho, né? Tudo bem. E eu sempre gostei de podcast nisso, de escutar, parar e ficar escutando. Uhum. Tanto é que muitos podcasts que eu escutava, eu fui saber da cara da pessoa depois de muito tempo. Né? Alguns eu nem sei até hoje. Né? Então, eu gosto disso. Tem uma coisa mágica ao redor disso. Uma coisa que envolve, né? Uma fantasia. Que o rádio, eu acho que na propensão dele foi isso. Sim. Começou assim, dando às pessoas emoções. E você fica naquela coisa, daquela voz, daquela interpretação. Eu acho que é muito do que você imagina, do que você trabalha, né? E você, quando fala da sua trajetória no rádio, eu fiquei pensando assim, qual foi o momento que ela percebeu que era a primeira radiojornalista esportiva em Alagoas? Qual foi o momento que te disseram, ou em algum momento, sei lá, pesquisando, você, peraí. Um trabalho de conclusão de curso de uma aluna, Elciane, que ela começou a pesquisa e aí um dia ela chegou e disse, professora, a senhora sabe que a senhora é a primeira? Eu disse, não. Aí ela disse, a senhora é a primeira. Não, foi assim que eu soube. Ali você já não era mais radiojornalista, você já não, estava só já era como professora. E
Você sabe de pessoas que continuaram? Outras mulheres? Sim, a gente tem uma grande referência, né, que para o rádio esportivo, que é a Charlene Araújo, que inclusive agora parou, né, e faz faz locução e cerimonial do governo do estado, foi convidada para fazer da cerimonial da presidência da República na posse do Lula, inclusive, né, que é um grande nome do jornalismo esportivo, mas que não tem espaço. Eu estou dando toda essa projeção porque não tem espaço, não né? Teve. A gente tem a Juniele atualmente, que saiu da Gazeta para Pajuçara, né? E tem a Natália, que está no G1, e que está nesse formato mais híbrido agora. Mas, atualmente, em rádio, a gente tem a Juniele e a Maíra. Se não for Maíra, é Maiara, me perdoe agora. Fugiu a memória, que faz o plantão esportivo, mas a reportagem a Juniele na Rádio Pajuçara. Então, 25 anos depois, tem uma. Olha que coisa, né? Tão significativo isso. Como as pessoas ainda encontram dificuldade de entender que é um espaço para qualquer mas pessoa dizem que tem muita mulher. Nossa, mas a mulher hoje tem muita mulher. E eu digo sempre, é uma máxima que eu digo. No dia que tiver mulher gorda, negra, velha, careca, aí eu digo que estamos em pé de igualdade. Porque os homens, eles envelhecem, eles engordam, eles enfeiam, e eles continuam trabalhando. Mas as mulheres, elas ainda precisam, e aí são dados também de pesquisa, elas precisam ser jovens, elas precisam ser prioritariamente solteiras, né? Ou sem filhos, para que consigam estar nesse ambiente, né? Neste ambiente de destaque. Envelheceu, adeus. E tem muito... Tanto, né, quando você fala aí dessa área, e quando a gente fala de imagem, a gente fala de TV, então eu escuta isso muito de atrizes, né, de atrizes. Quando a gente falou agora recentemente num outro episódio, falamos do cinema, e como que essas mulheres não pode mais porque já está velha. Né? E sexualidade também é uma coisa muito grave, né? Eu fico pensando, assim, onde estão... E as mulheres trans, pelo amor de Deus? Quer ver um exemplo para mim que é gravíssimo? Ai, meu Deus do céu, Fernanda... Você falou do cinema, veio Fernanda Gentil. Você falou do cinema, só via Torres. A Fernanda Gentil, brilhante, né? Assumiu a sexualidade. Eu não sei se é homossexualidade, bissexualidade, um pouco me importa. Exato. Né? Porque foi casada, teve um filho, foi casada com um homem, teve um filho, e hoje é casada com uma mulher, né? Ela passou do esporte para o entretenimento e hoje não existe mais na Globo. E ela é maravilhosa, né? E é uma coincidência, me perdoe. Isso não é coincidência. Né? A Mili Lacombe cometeu um erro gravíssimo, né? Disse que o Rogério Ceni tinha feito tal coisa, tarará, tarará. E caiu no ostracismo, né? Era comentarista da Sport TV. Assim, é a primeira pessoa que comete um erro grave? Não, né? Mas foi condenada ao esquecimento. Hoje é uma grande colunista do UOL, né? Mas uma mulher lésbica, né? Então, assim... Não existe coincidência, a mulheres não é permitido o erro, né? E a mulheres cuja sexualidade é exposta... Pior ainda, né? Mais perseguidas. Não existe. Então, assim... Eu tenho um texto com Belmira, inclusive, que trata dessa interseccionalidade, né? Assim, não pode envelhecer, não pode ter sexualidade, não pode ser negra, não pode nada, não pode existir, na verdade. Essa mulher é um objeto que ela tem que estar ali, perfeita da forma... Aí, quem é longeva no esporte? Renata Fã. Uma Miss, né? Então, assim, uma Miss que não tem filhos, né? Jamais engordou,
né? Não É envelhece. difícil como que encontrar esse coloca, né? padrão. Então, aí já fica Loira, mais difícil né? ainda Uhum. você conseguir ter uma atuação. Sim, sim. Já é um ambiente que não é propício. Aí entra, com tantas regras. e aí entra a questão da representatividade, né? Sim. Assim, as meninas, elas não se veem, Não né? se, Então, não se identificam. se você não vê, você acha que é impossível, né? Então, Exato. você não Essa- pensa, não sonha, não. não sonha. E é exatamente disso que eu estava pensando, e também quando discutimos sobre o assunto aí, a Nath, das coisas que a gente abdica, que a gente deixa para trás, os nossos sonhos, Sim, porque somos mulheres. Uhum. Apenas por ser mulheres, sim. né? Quando a gente leu, inclusive, o artigo e a gente ficou se perguntando, lógico que a gente pegou ali um recorte muito pequeno, né? Quando você fala de ter sido demitida, né? Você sai ali do rádio jornalismo e a gente ficou, nossa, então era uma coisa ali que ela gostava muito e em alguma medida ela precisou abrir mão daquilo dali, né? De alguma forma. Ela foi demitida, mas ela deixou um sonho. Que bom que você também foi para a docência, porque você também faz, né, Faz perfeitamente diferença bem, nesse ambiente, né? né? Mas e que você teve uma voz também para denunciar tudo isso aqui que você viveu, né? E que você sabe que todas as outras mulheres também vivem. Né? Eu não sei até que ponto que bom, né? Mas talvez seja ainda bem, né? Que restou força para isso. Sim. Porque eu fico imaginando. Assim, semana passada eu estava falando isso com o meu companheiro. Dos 8 aos 23, eu direcionei a minha vida Para esse sonho. para isso, né? São 15 anos, né? 15 anos de uma existência. Na verdade, assim, a minha vida foi direcionada para isso. Eu estudei para isso, eu estudei línguas para isso, eu fiz um curso de graduação para isso, eu estudei no colégio para isso, eu direcionei a vida para isso. De repente me deixaram sem velas. Não é assim, o vento mudou. Me deixaram sem velas, eu não tinha remo, eu não tinha nada. Totalmente. Exatamente. Então, quando eu falo assim, a docência, eu aproveitei a maré. Passou uma ondinha e você foi lá. Eu fui. E assim, e esta maré me levou àquele filme Náufrago. Eu digo, vamos ver o que é que a maré vai trazer amanhã. E a maré me levou para uma praia muito boa. Sim. Né? Então, assim, eu tive muita sorte. Eu tenho muita sorte na vida, né? Mas poderia ter dado muito errado. Né? Eu não diria nem sorte, eu acho que você atrai coisas que são boas. Eu já vou dizer assim, tem o fator sorte, lógico que a gente também... porque às vezes a gente acha que o fator sorte ele não existe. Não, foi só sorte. Não foi só sorte. Tem o fator sorte e tem toda essa sua história, né? Tem tudo isso que você preparou, esse caminho que preparou, né? Para chegar nessa maré também. E se ousar dizer assim, pô, agora eu não tenho mais vela, não tenho mais nada, eu vou ter que... Mas aí a história do náufrago, eu assisti aquele filme muitas vezes, porque eu usava em sala de aula, né? Que aí, assim, vamos esperar o que a maré vai trazer, mas o que é que eu vou fazer com o que a maré vai trazer? O que eu tenho é isso aqui. Eu acho que tem muito disso, né? De fazer, né? Aproveitar, né? Com que, assim, o que é que eu vou fazer de bom com que a vida vai me dar, né? Bem existencialista isso, né? O Jean-Paul Sartre dizia, né? Algo mais ou menos assim, né? Eu sou o que eu fiz com o que a vida fez de mim, né? Então, assim, é um eterno equilíbrio entre o que eu posso fazer com o que eu tenho, né? Então, nem só o que a vida me oferece, nem só o que eu posso fazer, né? Então... É sempre esse jogo, né, de possibilidades. Mas é muito duro, né? É muito duro você... Não precisava ser assim, né? Não é? Eu lembrei agora, tem a dissertação lindíssima do Rodrigo Santos, que é um músico e pesquisador da análise do discurso, um musicista, né, professor de música, que é a partir da música do Djavan Alagoas, né, que ele faz todo um levantamento, está publicado em livro, pela editora Filos, disponível gratuitamente, que chama Condenados a Viver do que Cantar. Né? E me veio muito forte isso agora, porque isso, você ao mesmo tempo que você faz o que você ama,
você está condenado às condições que são impostas, Sim, né, sobre a isso. essas pessoas. Então, para quem vive da música é isso, né? Para a mulher é independente da Sim. escolha profissional que você tenha, né? Você tem estigma, né? Sempre ali presente. de ser Sim. presente. E ainda ousam chamar de mimimi. De mimimi. Né? E eu fico pensando Exato. no que a gente colocou desde o início. Lugar de mulher onde ela quiser, mas ainda com muita dificuldade e Desde muitas que- barreiras que ela tem que Desde enfrentar. que. Sabe? Não é só assim, é tão lindo esse slogan, a gente consegue o que quer. É, tão bonito, É. né? Se você quer, você pode, você consegue. Você Eu consegue. odeio isso, Força, Xuxa. foco, Aí a Xuxa fez uma desgraça na vida da gente. Tem, né? tem essa Exato. fantasia, né, na nossa cabeça. E aí entra para a gente encerrar por onde a gente começou, a história do deixa, né? Do deixa ela, Sim. né? Deixa ela trabalhar, né? Não deixa ela trabalhar, não. Eu estou trabalhando já. Isso, Sim, ela quer sim. trabalhar, Né? não é Sim, deixar que E ela vai Deixa. trabalhar, né? Exatamente. Porque, Pois é, assim, é. quem deixa é quem tem poder de Quem tem permitir autoridade, alguma coisa. estou Não, permitindo eu não que vou, você eu não vá. estou pedindo a você para você Exato. me permitir. Eu quero, é o meu sonho, é o meu desejo. Eu vou fazer Exato. porque este é um É. direito Isso, meu, é, né? exato. E é um direito mesmo. Eu não tô pedindo o direito, não. O direito Sim. ele já existe. Já Ele é existe. legalmente constituído. Sim. Né? A gente tem direito e a gente precisa exercer esse direito. Sim. Né? E direito de equidade. Eu trabalho numa instituição em que homens e mulheres têm que ganhar igualmente. Igualmente. Né? Tem que ganhar igualmente. Né? Mas é uma luta. Né? Ainda é É uma uma coisa luta. a se conquistar. Porque os cargos, né, eles Ainda são fazem dados, diferença, né? eles são dados de forma diferente, Uhum. né? Nós temos uma universidade que só teve 3 reitoras, né? Uhum. É uma história de existência muito Exatamente. pouca. E aí, quando você vai ter uma nova eleição, aí você vê, precisamos botar uma mulher, precisamos Sim. botar uma mulher como vice. Uhum. Né? E aí reclamam tanto de cota, né? Mas Sim. é impressionante como sabem fazer cota, né? É, Dando um segundo posto. é à mulher, verdade. né? Então é sobre isso. A gente tem que estar muito atentas, Atento, né? é. Muito atentas mesmo. Né? E você falando, relembrando aqui, né, dessa conversa, pensando assim nessa coisa das mulheres realmente, eu não vou dizer se unirem, porque parece uma coisa tão romantizada, né? Eu gosto de falar disso, romantizado, parece uma coisa romantizada, mas é assim, é de entender que é direito nosso e que se eu tenho o direito, você também tem, enquanto mulher. Claro, né? de se reconhecer, né? De se reconhecer. A tal da sororidade que nós falamos aqui, né? Eu tinha visto, não vou saber agora falar de onde, né, da fonte da pesquisa, mas que falava de que mais de 70% das mulheres desistiam do sonho dela, daquilo que elas queriam, primeiro por uma condição financeira, né? Porque Sim. elas tinham um sonho e tal, não tem dinheiro, não tem capital para fazer isso aqui. Mas tinha uma coisa que me chamou muita atenção, que era a falta de apoio. Falta de apoio. Sabe aquela coisa de acreditar? Nath, eu acredito em você. Eu sei que o negócio aí, né, é meio distante, eu sei que não tem dinheiro, eu não posso te ajudar no dinheiro, mas eu posso te ajudar aqui, fazer um pezinho. É a coisa de acreditar na outra, né? E ajudar a outra a acreditar em si mesma. Né? E ter E força para manter. Você vê, olha, é um sistema tão miserável, né? Que desgasta as palavras, joga umas contra Sim. as outras, né? É perigoso você dizer que é feminista, né? Sim, até pela ideia que, né, que se foi faz feita sobre do isso. Né? feminismo. As pessoas fazem um drama. O que é que o feminismo prega? Uhum. Igualdade de direitos. Ninguém está pedindo para Mas ser nada mais do que ninguém. isso. Você está apenas dizendo assim. O feminismo prega que homens não são Sim. mais do que Superiores mulheres, em nada. entendeu? Mas não, vocês feministas querem ser mais do que Sim. qualquer outra coisa. Tem um pensamento, tem um poema, na verdade, de uma poetisa indiana, né, de origem indiana, que chama Rupi Kaur, que chama Legado, que diz que é assim, eu subo, né, nesta montanha, né, olho para o horizonte e penso, né, o que é que eu posso fazer, né, para que esta montanha fique mais alta e outras mulheres vejam que podem ir ainda mais longe. Né? Eu acho que assim, o legado da gente é justamente esse. Né? Quanto mais alto a gente sobe, pensar,
depois de milhões e milhões de mulheres, né, como é que eu faço essa montanha ser ainda mais alta, né? Então, eu acho que assim, o outro desgastado, ninguém solta a mão de ninguém, né? Sim. Uma história terrível, e que o povo, né, esvaziou, né? É dizer isso que eu faço com as minhas sobrinhas, com as alunas, né? E os meninos também, dizer, a gente precisa de vocês, Sim, né? A gente precisa desses aliados aqui ao lado, né? E que a gente junto é sempre melhor. Né? Todo mundo junto é sempre melhor. E é isso, né? De dizer assim, vamos, né? Porque assim, outro mundo é possível, né? Outra sociedade mais justa, né? Então, assim, esse 8 de maio, 8 de março, perdão, 8 de março, quando chegam para mim, eu tenho alguma intimidade, né? Que diz assim, a única coisa que eu desejo é, por favor, não nos matem. Pois é. Né? Então não precisa de flor. Apenas isso, não precisa de bombom, não precisa de parabéns, guerreira, né? Guerreira pra quê, né? Não quero ser guerreira. Eu não quero viver não em sou luta, a Xena, né? eu não sou a Xena. Não nos matem, né? Então, assim, a coisa é muito grave, né? Então, assim, ou a gente olha com este olhar, né, de emergência, né? Ou realmente é muito sério, porque assim, a gente não tá brigando por lacinho de fita, a gente está brigando por sobrevivência. Isso. E para não se matar, né, minha gente? No mesmo até no seu sonho. Sim. Ai. Veja, a gente queria mais episódios, queria mais coisas, mas esse poema que você falou, né, essa coisa da montanha, na hora que você falou, eu me arrepiei, que eu fiquei pensando assim, eu acho que a gente está fazendo justamente isso, né? Essa aqui é a montanha. Eu de imediato, eu lhe visualizei, que eu disse, ela faz exatamente isso, né? Tento. Ela vai ali para aquele topo da montanha e ela vai levando outras mulheres. E a gente também fazendo isso, trazendo esse momento para cá, trazendo você para cá, eu acho que a gente está ampliando mesmo essa montanha, que outras mulheres venham. Né? E venham assim, no que for o sonho delas, no que for o desejo delas, no que elas quiserem, né? Essa frase que você sempre aí repete de estudar, me repita, por favor, que se eu estudar... eu não sei, eu né? não sei. Mas eu posso estudar. Se eu estudar, eu aprendo. Pois é, se eu estudar, eu aprendo. Então, assim, a coisa de que eu posso não saber, né? Parece muito como a gente iniciou tudo isso aqui, né? E a gente não sabe, a gente só vai. Né? Então, assim, vai na coragem. Vamos e trazer outras pessoas, trazer outras mulheres. No episódio passado, nós tivemos aqui a professora Maria Aparecida, professora Cida, professora e tal. E aí, é justamente essa sensação. Porque a professora Cida, quando eu me formei ali muito novinha, aquela coisa, ela me deu a mão, ela foi me levou para a Câmara de Vereadores, me levou para as capacitações, e ela foi levando, e eu via ela fazendo isso. Essa fomentando, né? Então, essa coisa de dar a mão, vamos junto, né? Então, assim, como isso... Tornar possível. Tornar possível, da gente acreditar. Né? E que a gente precisa ter esse apoio, né? Um ao outro, sem distinção, sem classificar, sem rotular. Eu estou extremamente feliz com esse bate-papo. Muito. Eu, como eu tinha dito, né? Tiveram coisas aí que eu fiquei impactada e lá no fundo a gente diz, nossa, mas a gente, infelizmente, ainda sabe que é assim, né? A gente quer que seja melhor, como você falou, né? Que mude, porque é possível. Né? Isso. Claro. A sementinha, né? Aí a gente finaliza sempre, né? A gente sempre quer falar de como a gente se sente, né? E a gente queria ouvir de você agora. Como é que você está se sentindo nesse momento, né? Depois de tudo isso aqui que a gente trouxe, que ainda teria muito mais. Qual é o sentimento? Eu adorei. Assim, é muito acolhedor, né? E é muito importante falar, né? Sobre isso, né? A palavra liberta, né? E a gente precisa falar, né? Eu estava aqui pensando, né? A gente rememora tanta coisa e embora eu fale sobre isso há muitos anos, né? Teve uma coisa muito que me tocou muito, que eu precisei me segurar, que foi meu tio, né? Eu nunca tinha falado sobre né? Sobre ele. E assim, eu acho que só veio porque eu me senti extremamente acolhida, né? O suficiente para permitir, né? Que viesse uma memória tão pessoal, né? Assim, nada científico, nem nada tão de militância, né?
que é a ciência que eu faço, né? Sim. Eu realmente acredito numa É. ciência militante, né? Não me escondo nisso, né? Sim. Mas de dizer isso, né? E eu, de verdade, eu não acredito que a gente possa trabalhar em nada do que a gente faça sem sentimento. Sim. Exato. Né? E aquela história do friozinho na barriga, É, né? Se você é. não tem, meu bem, Sim. vá para casa. Procure outra coisa, né? Então, vocês É, fazem bom. exatamente isso, né? Fazem aflorar. Me arrepiei Sim. várias vezes. Que muito, bom, a gente muito bom. também. A gente fica Né? feliz, né? Esse arrepio, então, foi bom. A gente compartilhou dos arrepios, né? Das coisas, dos impactos, né? Que causaram aí na gente. Mas a gente fica feliz. Feliz por ter chegado nesse pontinho do afeto, né? Eu percebi que realmente esse seu tio tem essa base Tem uma de segurança, força. esse olhar que você disse assim, pronto, eu posso ir. Né? Que bom, teve essa pessoa que deu a mão. Isso, né? e deu Vamos. a ela... Um grande aliado, tá vendo? Pois é, né? Ai, a gente queria agradecer muito. Ai, eu que agradeço. E que todas as pessoas que consigam ouvir, consigam ter essa sensação da gente, de que a gente pode, que a gente deve, que não é não é uma questão de militar, mas é uma questão de você entender que o mundo pode ser melhor, se a gente conseguir botar tudo isso em prática. E sem uma positividade tóxica, né? Como a gente encontra Por muito favor, hoje. Não é aquela né? coisa, você pode, você consegue. Tem dificuldades. Então, vocês viram aqui a Lídia contando que não foi simplesmente, eu vou por aqui, eu vou ver Isso, tudo foi maravilhoso. tudo Né? Tem os fácil. perrengues, né? Oh. Muitos perrengues. Então, assim, é a coisa da gente persistir naquilo que a gente deseja, né? Observar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sente, e dizer assim, peraí, eu quero isso aqui, eu quero ir por esse caminho, né? E persistir mesmo, né? Então, a gente vai finalizar hoje por aqui. Eu acho que vai ter muito mais conversa depois que essas câmeras fecharem. E a gente agradece muito. E aí, depois vocês vão lá, escutam e dizem aí também o que vocês acharam, tá? Lembrando que o nosso podcast também agora tem o nosso perfil no Instagram, né? @sobre Sentir Podcast. E aí vocês vão lá, vão no nosso canal do YouTube, deixa ali um recadinho, o que vocês acharam, tá? E aí a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Até logo.